Riquinho, seja muito bem-vindo à segunda aula da semana Investir e Diversificar. O meu nome é Pedro Santos, sou investidor e educador financeiro e neste evento estou-te a mostrar o caminho para poderes investir e diversificar o teu dinheiro de forma a construir a tua liberdade financeira, mesmo que estejas agora a começar do zero e que nunca tenhas investido antes. Nesta aula vamos falar sobre diversificação de investimentos. Vais perceber o porquê da diversificação ser um pilar tão importante para teres um portfólio equilibrado e que te permita atingir a liberdade financeira e vais também conhecer os vários tipos de produtos financeiros que existem e que permitem colocar o teu dinheiro a render e a trabalhar para ti. Inclusive, através do meu método, muitas e muitas pessoas já aprenderam a investir e diversificar o seu dinheiro, mesmo partindo do absoluto zero. Ora, dá uma vista de olhos. Meu nome é Renata, eu sou brasileira, moro aqui em Portugal há 4 anos, eu sou professora primária e conheci a página do Pedro por indicação de um amigo. Foi com o Pedro que eu aprendi a investir, perdi o medo de entrar na Bolsa de Valores e entendi que a Bolsa de Valores é para qualquer um, mas para qualquer um desde que haja conhecimento embasado, e isso Pedro te ajuda sempre. Para quem não sabe nada sobre investimento, ele ensina a base toda e você sai dali realmente aprendendo a investir. O meu nome é Próspero Ponte e sou gestor da área da manutenção de equipamentos. Eu cheguei aos 50 anos com pouca informação financeira, ou quase nenhuma, apesar de ter um percurso académico. Eu cheguei, de facto, aos 50 anos com algum conforto financeiro, sem dívidas, com as despesas controladas, porém, sem saber como investir. Até que um dia, já não me lembro se foi pelo YouTube ou pelo Instagram, encontrei o Ser Riquinho. Hoje em dia a minha vida financeira mudou bastante. Não vou dizer que estou rico, nem pouco mais ou menos, mas a forma como trato o dinheiro mudou bastante. Não sabia analisar uma ação, ou seja, olhava para aquilo e nada fazia sentido. Hoje consigo analisar uma ação ou outros ativos e investir. Atualmente defini uma verba mensalmente que invisto todos os meses e posso dizer, sendo o meu foco o longo prazo, os resultados não estão maus. Sou educadora de infância, não ganho assim nenhum ordenado excepcional, tenho pena de só ter tomado esta consciência agora aos 40 anos. É empolgante, eu estou a gostar mesmo de aprender sobre finanças, sobre estas questões que tu vais falando. Eu, como não sabia, vim do zero, não sabia praticamente nada, ouvi falar, mas era assim, era um bocado o que as pessoas ouvem falar, da Bolsa de Valores, que é uma coisa muito bicho-papão, né? E isso foi completamente desmistificado. Para além de tu explicares muito bem nas tuas aulas todos os conceitos, é completamente perceptível. E senti-me logo à vontade para pôr a corretora, para pôr a aplicação, para começar a investir. Para te ser honesto, são testemunhos como este que fazem tudo valer a pena. É confirmação de que o meu trabalho enquanto educador financeiro está a ser bem feito e que está a ajudar pessoas comuns, assim como tu e eu, a investirem o seu dinheiro e a transformarem os seus sonhos financeiros em objetivos perfeitamente realizáveis. Então, na primeira aula falei sobre o que a inflação está a fazer com o teu dinheiro e com o poder de compra de milhões de portugueses, que está simplesmente a cair e a perder o valor de dia para dia. Falei também sobre a insustentabilidade do sistema público de pensões e de como depender exclusivamente da segurança social pode ser um risco enorme para o teu futuro e para a tua velhice. Mostrei o impacto que o investimento em bons ativos é capaz de gerar e passei-te as 3 estratégias que considero essenciais para colocares o teu dinheiro a trabalhar para ti da forma certa e eficiente. Se ainda não assististe à primeira aula, então eu tenho aqui uma sugestão a fazer-te, que é pausa este vídeo agora, vai assistir à primeira aula e depois volta aqui novamente. Eu peço-te isso simplesmente porque eu preparei este conteúdo com uma sequência lógica em mente. Ou seja, eu falei sobre alguns fundamentos lá na primeira aula que vamos usar nesta e na próxima. Portanto, se ainda não assististe à primeira aula, podes, de certa forma, sentir-te meio perdido nesta. Então, se ainda não viste a aula 1, peço que procures aqui em baixo na descrição o link da aula, ok? Vai lá, assiste e depois volta aqui à aula 2. Acho que assim vai funcionar muito melhor. Antes de prosseguir com o conteúdo desta segunda aula, gostava primeiro de responder a 3 perguntas que foram enviadas por pessoas que assistiram à aula 1. Eu acho muito importante abordá-las agora, uma vez que podem ser dúvidas de outras pessoas que também assistiram à aula. Primeira é: como posso começar a investir ganhando pouco dinheiro? Ora, muitas pessoas pensam que os investimentos são só para quem já tem muito dinheiro, não é? Que é preciso ter milhares de euros guardados para começar a investir. Mas isso não é verdade de todo. É perfeitamente possível começar a investir mesmo com rendimentos muito limitados.
Não importa quanto dinheiro tens agora, o que importa é começar, ok? Com pouco dinheiro e muita disciplina, é possível começar a construir um portfólio de investimentos. Aquilo que tens de fazer é encarar o hábito de poupar e investir como uma rotina a ser feita mês após mês. Todos os meses tens de pagar uma conta de água, não é? Por exemplo. Então, todos os meses também tens que fazer a tua poupança e o teu investimento mensal. Eu costumo dizer aos meus alunos que quando começas a investir, descobres ali uma espécie de um bichinho viciante, não é? Que faz verdadeiras mudanças na tua vida. Ele faz-te querer investir cada vez mais e isso faz com que procures também novas formas de ter mais dinheiro para investir. Uns encontram novas formas de cortar nas despesas, outros procuram por novas formas de rendimentos ou de aumentar as que já têm. Na aula de hoje vou apresentar os vários tipos de investimentos disponíveis em Portugal e vais ver que nenhum deles exige muito dinheiro para começar. Por exemplo, para investir em certificados de aforro precisas de apenas 100 euros. Além disso, a maioria das corretoras também exige a módica quantia de 1 cêntimo para depósito mínimo para abrir conta, que é apenas para garantirem que a conta bancária ou o cartão que tu associas é válido. Depois de teres aberto conta numa corretora, podes comprar uma ação da Coca-Cola, por exemplo, que neste momento o seu preço anda à volta dos 60 dólares, que é um preço que eu acho que é muito acessível a toda a gente. Não é? Ou melhor ainda, muitas corretoras até permitem que faças compras fracionadas, ou seja, mesmo que não tenhas esses 60 dólares para comprar uma ação da Coca-Cola, podes comprar apenas uma percentagem dela, seja 10%, 20%, 30%, és tu que decides, ok? Conforme as tuas possibilidades. A mesma coisa se passa com os REITs, com os ETFs, com as obrigações, enfim, há muitos produtos financeiros acessíveis para a grande maioria das carteiras. Então, começa com pouco e foca-te em ser consistente, a investir mês após mês. Em pouco tempo vais ver a diferença que isso vai fazer ao teu património e à tua vida. Agora, a próxima pergunta que eu recebi e que achei também importante esclarecer aqui hoje. Tenho medo de investir e ter de pagar impostos sobre os rendimentos dos meus investimentos. O que fazer? Ora, esta é uma questão que me fazem constantemente e eu costumo responder o seguinte. Está certo que em Portugal o imposto sobre as mais-valias e dividendos é de 28%, mas não é melhor ganhar 72% de alguma coisa do que 100% de nada? Pois é. Se estás a pagar impostos sobre os teus investimentos, é porque o teu património está a crescer, não é? Senão não tinhas de pagar imposto de nada. Por exemplo, imagina que tu investes 1000 euros em ações da Google e que daqui a um ano elas valem 1500 euros. Tiveste um ganho de 500 euros, não é? E um retorno de 50% sobre o teu investimento. Se decidias vender essas ações, vais ter de pagar imposto sobre as mais-valias, ou seja, sobre os 500 euros de ganho que tiveste. Não é sobre os 1500, ok? Como é óbvio, é apenas sobre os ganhos. O imposto seria então de 140 euros. No entanto, o mais importante a focar aqui é que, de facto, mesmo depois de pagar os impostos, ainda traz um lucro de 360 euros aqui neste caso, não é? O teu investimento inicial de 1000 euros, de repente cresceu para 1360 euros líquidos, isto já depois de pagares os impostos. Portanto, foca-te nisto, ok? Eu sei que ninguém gosta de pagar impostos, eu também não gosto, mas é a regra do jogo, é a regra do país em que nós vivemos, por isso temos de encarar os impostos como uma parte inevitável do processo, não há outra forma. E lembra-te que estás a fazer isto pelo teu futuro financeiro, pelo teu eu do futuro. Não deixes que o simples facto de teres de pagar impostos te impeça de começar a investir. Não faz sentido. Por fim, a última dúvida enviada pelos seguidores, antes de eu entrar no conteúdo da aula de hoje, que está mesmo imperdível, ok? A pergunta foi esta. Este é um bom momento para começar a investir ou é melhor esperar por um cenário económico mais favorável? Olha, esta pergunta tem sido muito comum nos últimos tempos. Com a subida da inflação e o aumento das taxas de juros, muitas pessoas acabam por ficar receosas em relação a começar a investir. Mas é importante lembrar que os períodos de crise também podem abrir portas para oportunidades únicas no mercado financeiro. Um exemplo recente foi na crise de Covid-19, em 2020. Em poucos meses, o mercado caiu mais de 30%. Muita gente entrou em pânico, não é? Como é habitual em qualquer crise, e venderam os seus ativos, mesmo com prejuízo, com medo que eles caíssem ainda mais. Outras pessoas tiveram que tirar o seu dinheiro da bolsa porque viram os seus rendimentos cortados por causa dos layoffs ou mesmo porque perderam o emprego. E como não tinham um fundo de emergência preparado para essas situações, foram obrigados a vender os seus ativos. Mas o que pouca gente viu é que as boas empresas, as líderes do mercado,
de repente ficaram negociadas a preços de saldo. É óbvio que quando o Covid começou, ninguém era capaz de prever as consequências que ele ia trazer, não é? Mas era muito improvável que uma Google, uma Microsoft ou uma Amazon fossem muito impactadas, não é? Como na altura, apesar de ser a minha primeira crise enquanto investidor, eu já tinha alguma experiência sobre investimentos, sobre o mercado financeiro, já tinha também lido muito e eu, de facto, ali apliquei na prática aquilo que tinha aprendido, que foi não entrar em pânico ao ver o meu património cair, mas em vez disso, encontrar as boas oportunidades que surgiram e aproveitar para investir ainda mais do que o normal. Eu lembro-me de ter comprado ações da Microsoft a mais ou menos US$ 160 e hoje estão a mais de 320, portanto, ao dobro do preço. Ou ainda ações da Google a US$ 54 e hoje estão a mais de 130. O meu único arrependimento foi não ter tido mais liquidez para ter investido ainda mais nessas empresas naquela altura. Mas, enfim, quem aproveitou e investiu nas boas empresas hoje vê que valeu muito a pena, não é? Pois a economia acabou por se recuperar, tal como se recupera sempre após qualquer crise, e essas empresas voltaram a apresentar excelentes resultados financeiros. É claro que há um fator muito importante para te ajudar a navegar pelas alturas de crise, que é a diversificação. Mas eu não me vou alongar muito agora nesse assunto, pois vamos falar muito sobre isso ao longo desta aula e da próxima. Portanto, na aula 1 entendeste que os investimentos são o caminho mais fácil para poderes alcançar a liberdade financeira. Agora vou-te mostrar como é possível diversificar o teu portfólio. Olha só, imagina que és o encarregado de levar duas pessoas para uma conferência da Coca-Cola e elas são as únicas pessoas no mundo que sabem o segredo da fórmula da Coca-Cola. E tu decides colocar essas duas pessoas no mesmo avião. O que é que acontece se o avião cair? A fórmula da Coca-Cola está perdida para sempre, não é? E porquê? Porque tu, enquanto encarregado, colocaste a fórmula num grau de risco enorme. Para diminuir esse risco, podes colocar as pessoas em aviões diferentes, ou um deles ir de barco ou de comboio, por exemplo, mas nunca arriscar ao máximo, porque a probabilidade de acontecer algo de errado é muito superior a irem juntos do que a irem separados. Nos investimentos é exatamente a mesma coisa. Se investires tudo numa única ação, vais estar todos os dias com o coração nas mãos, não é? A rezar para que ela não caia. E é muito difícil encontrar um pote de ouro. É muito difícil encontrar uma agulha num palheiro. Vais estar constantemente no chamado risco da ruína. Segundo o livro You Can Be a Stock Market Genius, de Joel Greenblatt, bastam duas ações para reduzir o risco em 46%. Vê só, incrível. 8 ações para reduzir em 81% e 16 ações para reduzir em 93%. Portanto, quanto mais diversificados tiverem os teus investimentos, menos riscos corres. Investir na Bolsa de Valores só é realmente mega arriscado, como muita gente diz, se não se fizer as coisas certas, se não se tomarem as devidas precauções. Repara no exemplo da Kodak. Em tempos, nos anos 80, 90 e início dos anos 2000, a Kodak era uma empresa gigante, não era? Uma das líderes da indústria de fotografia. Mas como não se adaptou à mudança, não foi inovando tal como os seus concorrentes e acabou por entrar em declínio aos poucos, aos poucos, aos poucos, até declarar falência em 2012, à altura em que as suas ações valiam menos de $1 e acabou por ser deslistada da bolsa. Um ano depois, em 2013, com uma nova administração e um novo modelo de negócio mais virado para o digital, a Kodak reemergiu da falência e voltou a ser listada em bolsa. Portanto, é aquilo que vemos aqui num pontinho laranja. Mas mesmo assim, as suas ações têm vindo a cair bastante, bastante, bastante à mesma. Podemos ver aqui neste gráfico a queda das suas receitas ao longo do tempo, que no seu auge chegaram a ser de 11 mil milhões de dólares anuais. Portanto, era realmente uma máquina de fazer dinheiro. Portanto, um investidor que tinha colocado todo o seu dinheiro apenas no Kodak, seguramente que se deu mal, não é? Se não tirou o dinheiro a tempo, seguramente que se deu muito mal. Outro exemplo, a Nokia, não é? Já foi uma gigante das telecomunicações, sobretudo no início dos anos 2000. Eu próprio tive vários telemóveis da Nokia na altura, como o mítico 3310, o indestrutível, mas também por não ter conseguido inovar e acompanhar os seus concorrentes, como a Samsung e a Apple, também foi perdendo muita cota de mercado e hoje, muito pouco, ouvimos falar da Nokia. Portanto, também nesse caso, o investidor que há uns anos pôs as fichas todas na Nokia, na expectativa de ela continuar a ser uma gigante por muitos anos, também se deu mal.
Eu podia também falar de outras empresas como a Blockbuster, não é? Cujas ações neste momento também valem praticamente zero, mas o que te queria mostrar aqui com estes exemplos é que colocar os ovos todos numa só cesta pode dar muito maus resultados. Investir na bolsa de valores não é igual a um casino. Só é se tiveres um mindset de apostador e não de investidor. Um mindset de querer apostar tudo nesta ou naquela ação porque um amigo te disse que vai explodir nos próximos meses. Isso são apostas e a probabilidade de dar errado é muito alta. Quando aprendes os princípios fundamentais do investimento a longo prazo, quando aprendes a escolher bons ativos e diversificar a tua carteira de forma eficiente, entras num jogo completamente diferente. Entras num jogo de sócio e investidor que gera muito melhores resultados. Warren Buffett tem uma frase muito conhecida que é a seguinte: só existem duas regras nos investimentos. Regra número um, nunca percas dinheiro. Regra número 2, nunca te esqueças da primeira regra. E o que é que ele quer dizer com isto? Ora, voltando aqui ao gráfico das ações da Nokia, imagina que tinhas feito um investimento de 1000 € quando as ações estavam aqui a 27,23 € e que nunca vendeste esse investimento até hoje em que elas valem 3,65 €, né? Que as ações valem 3,65 €. Portanto, estás com uma desvalorização de 86,58%. Quanto é que as ações da Nokia precisam subir para voltarem aos 27,23 € e tu recuperares o teu dinheiro? Quanto é que tem que subir daqui para tu recuperares o teu dinheiro? Elas não precisam de subir só a mesma coisa que caiu, ou seja, elas não precisam de subir só 86,58%, senão iam só até, vamos aqui ver, portanto, se elas subissem aquilo que desceram, seja mais 86,58%, elas iam parar até aos 6,81 €, ainda muito distante do preço que tu compraste, não é? Elas precisam sim de subir, vamos fazer aqui a conta correta, 27,23, que foi o preço que tu compraste, dividido pelo preço que está agora, menos 1 vezes 100, que dá 646%. É isto que tem que subir para voltar ao patamar que tu compraste. Só para confirmar se as contas estão certas e se dá os 27,23 €, portanto vamos pôr 3,65 mais a subida de 646%, vai então parar aos 27,23. Matematicamente falando, é muito mais fácil perder dinheiro do que ganhar dinheiro. Então, o que Warren Buffett quis dizer é que deves organizar os teus investimentos de forma a perderes o menos dinheiro possível. E, sobretudo, nas alturas de crise, que é quando acontecem as maiores quedas, porque depois o esforço para recuperar o que perdeste é muito maior. Outro exemplo aqui no SP500, o índice das 500 maiores empresas americanas. Desde o início do ano, portanto, desde o início de 2022 até, que foi quando ele atingiu o seu máximo histórico, não é? Que nós vemos aqui o seu máximo histórico, mais ou menos aqui no final do ano 2021, início de 2022, até hoje o SP500 caiu 9,36%. Portanto, desde o máximo histórico aqui no fim de 2021, início de 2022, até hoje ele está a perder 9,36%. Para recuperar toda esta desvalorização, ele tem ainda de valorizar, vamos fazer aqui a mesma conta, portanto, o ponto que estava na altura, a dividir por o que está agora, 4,320,06, menos 1 vezes 100, ou seja, tem de valorizar 10,33%. Portanto, caiu 9%, mas tem de subir 10% para voltar ao que estava. Então, de que forma é que nós podemos proteger o nosso dinheiro em relação a isso, para perder o menos possível, sobretudo em tempos de crise? O segredo está em diversificar os nossos investimentos. Vou-te dar aqui o meu exemplo. Eu sou acionista da Realty Income, o rate mais popular do mundo, e mais à frente vamos falar do que é isto, os rates. E desde então, o início do ano até agora, que ela desvalorizou mais de 18%, tal como vemos aqui na imagem. Né? Um mar vermelho aqui muito grande desde o início do ano. Portanto, se eu só tivesse ações da Realty Income, estava a sofrer um belo prejuízo. Mas, como eu diversifico os meus investimentos, eu tenho outros ativos que estão a amparar essa queda da Realty Income, tal como a Meta, não é? A antiga Facebook, que no mesmo período, desde o início do ano, que já subiu quase 150%. Portanto,
é mesmo isto que a diversificação representa. Uma rede que ampara as suas quedas e os seus riscos. Se algum dos seus ativos começar a dar errado, estão lá todos os outros para amparar essa queda. Mas muitas vezes não basta diversificar por diversificar. Por exemplo, Warren Buffett não é o melhor investidor do mundo. Ele investe há mais de 80 anos e ficou bilionário a investir e diversificar em várias empresas norte-americanas. Se eu fizer a mesma estratégia dele, é garantido que vou dar certo? Não é. Ou seja, eu, por exemplo, estou em Portugal, mas imagina uma pessoa da Venezuela, não é? Se tivesse seguido exatamente os mesmos princípios do Warren Buffett, mas para investir em várias empresas do seu país de origem, estaria neste momento completamente falido. Ou uma pessoa da Bulgária, de Cuba, da Argentina, de países que passaram por grandes crises, não é? Inflações gigantescas e declínios económicos. A diversificação, para te proteger dos mais variados riscos e cenários diferentes, deve seguir uma série de princípios que vamos ver ao pormenor no final da aula. Por isso, fica comigo até ao final para ficares a conhecer a melhor forma de diversificar os teus investimentos. Porque, como vimos, não basta investir da mesma forma que o Warren Buffett que vais ter os mesmos resultados, ok? Existem vários princípios para tu, então, diversificares da forma mais eficiente possível, que vou explicar no fim da aula. Mas agora, deves estar-te a perguntar algo do género, que é: ok, Pedro, percebi a importância de ter uma carteira diversificada, mas como é que eu vou fazer isso se não conheço nada, não é? São tantos nomes, tantas siglas, tantos termos estranhos. Bem, vamos então a isso. Vamos falar sobre os vários produtos financeiros que existem de uma forma simples e em bom português para que consigas entender tudo e que não te sobrem dúvidas, ok? Primeiro, deves estar consciente de uma coisa. Tal como nós falámos na aula 1, qualquer produto financeiro, qualquer investimento é composto por esta tríade, ok? São as características que qualquer investimento tem. Ou seja, tem uma taxa de retorno que pode ser fixa ou variável, tem um grau de risco que pode ser alto, médio ou baixo, tem um nível de liquidez, que é o tempo que conseguimos transformar determinado ativo em dinheiro, que pode ser mais demorado ou menos demorado. Mas o primeiro ponto a ter em mente é que tu nunca encontrarás um ativo que seja perfeito nos três fatores. Ou seja, boa rentabilidade, baixo risco e liquidez diária. Isso não existe. O que existe, no entanto, são combinações de fatores que fazem mais sentido para determinados perfis de investidor. Quando tu te inscreveste para participar aqui no evento, eu pedi que preenchesses uma pesquisa, não é? Para que eu pudesse saber melhor quais são as tuas maiores dificuldades em relação aos investimentos. Eu estive a ler as respostas e percebi que a maior parte dos riquinhos disse que tem como maior dificuldade o medo de arriscar e perder dinheiro. Mas posso desde já adiantar algo para acabar com esse teu medo. Existem produtos financeiros mais arriscados e outros mais seguros. Se fores um investidor muito conservador, por exemplo, não precisas de expor o teu dinheiro ao risco e à incerteza. Mas deves ter sempre em consideração esta tríade dos investimentos. Tu só vais ter algum retorno substancial se estiveres disposto a arriscar mais. E eu garanto que o medo vai começar a desaparecer à medida que vais obtendo mais conhecimento sobre o mercado financeiro. Portanto, se estás a ver esta aula, já vais ter daqui com muito mais conhecimento e com a tua barreira de medo mais reduzida, comparando com até há poucos dias atrás, não é? Então, existem dois grandes tipos de investimentos, que são os produtos de renda fixa e os de renda variável. Ora, os produtos de renda fixa são produtos cuja taxa de retorno e a sua forma de cálculo são definidas no momento da aplicação. Ou seja, ao investires, já tens uma noção de quanto é que o investimento te vai render. São, portanto, produtos seguros, mas com rentabilidades baixas, ok? Tal tríade. Muita segurança equivale depois a uma rentabilidade baixa. Por outro lado, os produtos de renda variável são aqueles cujo retorno é imprevisível, é volátil e é variável tal como o nome indica, não é? É o oposto dos investimentos de renda fixa em que sabemos a partir do retorno que vamos obter. Neste caso, por ser variável, os retornos podem ser muito altos, exponenciais, como também podem ser baixos ou também podes mesmo perder dinheiro. Portanto, renda fixa tem um rendimento fixo e é por isso mais indicado para quem é conservador e pouco tolerante ao risco. A renda variável tem um rendimento variável e, por isso, é melhor para quem suporta melhor o risco. Vamos então ver alguns produtos de renda fixa. O primeiro são os tão populares certificados de Aforro e do Tesouro. Eles são dois produtos do Estado português com base em dívida pública. Ok? Nestes produtos estás a emprestar dinheiro ao Estado recebendo juros por isso. No final do período de empréstimo recebes também de volta o dinheiro que investiste.
O risco aqui é apenas caso o Estado português vá à falência e não consiga pagar-te os juros que tem de pagar ou então devolver-te o dinheiro que tu emprestaste. Portanto, é um risco muito baixo, não é? Um risco baixíssimo. A probabilidade do Estado português ir à falência, um país da União Europeia que tem vindo também a conseguir controlar cada vez mais a sua dívida, é um risco muito baixo. Os certificados de aforro e do Tesouro são produtos muito semelhantes, mas com algumas diferenças nas formas de remunerar, nos rendimentos, nos montantes mínimos e prazos máximos, ok? Ora, como é que eles se podem subscrever? E vejo muita gente com esta dúvida. Estes certificados são geridos pelo IGCP, que é a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, e podem ser subscritos ou resgatados de duas formas. Presencialmente no balcão do CTT, não é no banco CTT, ok? É no balcão dos Correios CTT ou no espaço cidadão. E também pela internet, através da plataforma Aforronet. O site é aforronet.igcp.pt. Atenção que a primeira subscrição tem de ser feita presencialmente, ok? A primeira subscrição de todas tem de ser sempre feita presencialmente. Depois também envolve a criação da conta Aforro e a entrega de toda a documentação necessária para a abertura da mesma. Depois, os reforços e resgates que queiras fazer é que podem ser feitos online. Quero só deixar uma nota que o CTT e o IGCP renovaram há uns meses o seu contrato de distribuição de dívida pública e uma das novidades é que em breve vai ser possível abrir a conta Aforro e fazer a primeira subscrição através da internet. O CTT anunciaram que vão ter canais online para tal. Ainda não se sabe ao certo quando, mas estará para breve. Para breve também é o que eles dizem, mas vamos ver. Além disso, também foi noticiado há uns tempos que vai ser possível fazer subscrições ou resgates através dos bancos, mas ainda não há nenhuma data oficial para tal, nem que bancos é que vão aderir, ok? Algo a ter em conta também é que tanto a subscrição como o resgate destes produtos não têm custos associados. Vamos então ver as características e a rentabilidade dos certificados de aforro e do Tesouro. Então, os certificados de aforro, e começa aqui por baixo, portanto, neste momento está em vigor a série F, ok? Os certificados de aforro são emitidos por série, que tem ali um período em que se pode subscrever esta série, normalmente de 3 em 3 anos, 4 em 4, e cada série tem as suas características, não é? A série F tem estas, a série E, por exemplo, tinha aqui um teto máximo um bocadinho maior, portanto, cada série depois tem as suas características próprias. Neste momento vai na série F, que foi emitida agora em 2023, um prazo mínimo de 3 meses e um prazo máximo de 15 anos. A taxa de juros é calculada com base na Euribor a 3 meses e tem um teto máximo de 2,50%. Ou seja, mesmo que a Euribor a 3 meses esteja, por exemplo, a 3, a 4, a 5, o que for, aqui a taxa de juros base dos certificados de aforro não vai além deste teto máximo de 2,5%. A somar aqui à taxa de juros base, ok? Tem aqui um prémio de permanência, que depois varia aqui consoante o ano. Então, entre o segundo e o quinto ano, dá aqui um prémio de 0,25%, 0,50% entre o sexto e o nono ano, 1% entre o décimo e o 11º ano, 1,50% entre o 12º e o 13º, 1,75% entre o 14º e o 15º ano. Portanto, este prémio de permanência que vemos aqui é acumulado aqui à taxa de juro base, ok? Portanto, imagina que o Euribor a 3 meses está aqui nos 2,5%, por exemplo, para ser mais fácil, e tu estás aqui no 14º ano, então a tua taxa vai ser de 2,5% mais 1,75%, ok? Vai ser então de 4,25% a tua taxa aqui dos certificados de aforro. Portanto, este prémio é acumulável aqui à taxa de juros base. Tipo de juros é capitalização trimestral, ou seja, é juro composto, ok? Funciona por juro composto, o que é melhor para conseguires acumular mais património. E então a série atual é a série F. Depois, comparando aqui com os certificados do Tesouro, o prazo, como vemos, é aqui um bocadinho diferente, não é? O prazo mínimo é de 1 ano, o prazo máximo é de 7 anos. A taxa de juros, neste caso, é fixa, enquanto que o desaforro é variável, no caso do Tesouro é fixa. No primeiro ano é 0,70%, no segundo ano também, terceiro ano 0,80%, quarto ano 0,90%, quinto ano 1%, sexto ano 1,30%, sétimo ano 1,60%. Depois o prémio é que sim, é variável. A partir do terceiro ano há um prémio de 20% do crescimento real do PIB com um teto máximo de 1,50%. Também este prémio é acumulável à taxa de juro base. Ele funciona aqui por versões, cada versão também tem as suas características e neste momento está na poupança valor, que foi emitida em 2021 pela primeira vez. Portanto,
já conseguimos aqui comparar as características dos de Aforro e dos de Tesouro. Vamos ver agora qual dos dois tipos de certificados é que tem tido melhores rentabilidades nos últimos tempos. Vamos ter aqui simular as taxas que o investidor estaria a obter se começasse a investir em ambos os produtos. CA, certificados de Aforro, CT, certificados do Tesouro. Portanto, neste momento, a Euribor a 3 meses está superior a 2,5%, portanto, estaria aqui no seu teto de 2,5%, não é? Enquanto que os certificados do Tesouro, como tem aqui uma taxa de juros fixa de 0,60% no primeiro ano, então, neste momento, os certificados de Aforro estariam com uma taxa muito superior, não é? Depois, ao longo do tempo, então, seria este o comportamento. Aqui nós não conseguimos adicionar o prémio de permanência dos certificados do Tesouro para simular, porque é um prémio variável. Também não sei quanto é que está neste momento o crescimento do PIB, mas se não considerarmos aqui esse prémio de permanência, vemos aqui que ainda assim os certificados de Aforro estão a dar uma rentabilidade muito, muito superior aos do Tesouro. Por isso, neste momento, vale mais a pena os de Aforro, já que a Euribor está em patamares muito elevados. O segundo produto de renda fixa que vamos falar aqui são as obrigações. Elas são empréstimos contraídos por empresas ou Estados junto dos investidores em troca de um juro por esse empréstimo. No final do prazo, recebes o dinheiro de volta. Os certificados de Aforro e do Tesouro, que nós vimos ainda agora, são um exemplo de obrigações do Estado português. O Estado alemão, por exemplo, também emite obrigações, o francês também, o espanhol, o português, o americano e por aí fora. Okay? As empresas também podem fazer a mesma coisa e emitir dívida sob a forma de obrigações. Aqui no caso das obrigações de empresas, o risco é um pouco maior, não é? Visto haver a possibilidade da empresa ir à falência e não conseguir cumprir com as suas obrigações. Geralmente, esse risco é maior nas empresas de crescimento ou naquelas menos sólidas. Okay? Uma empresa grande, como por exemplo uma Coca-Cola, uma Starbucks, uma Pepsi, tem um risco muito menor de não cumprir com as suas obrigações, não é? De não pagar os juros que têm a pagar e de não devolver o capital no final do período da obrigação. Então, quando as obrigações são emitidas, elas primeiro são negociadas durante um período no mercado primário, através dos bancos, ok? E quando acaba esse período, geralmente passam para o mercado secundário e são negociados na Bolsa de Valores. Portanto, numa primeira fase, mercado primário, ou seja, podes comprar as obrigações dos bancos, depois, geralmente, passado 15 dias, as obrigações saem dos bancos, vão para a Bolsa de Valores e podes comprar, então, na Bolsa de Valores, que é o chamado mercado secundário. E atenção a uma coisa, cada banco cobra custos diferentes pelas obrigações. Portanto, muita atenção aos custos quando quiseres comprar obrigações no mercado primário, okay? Nos bancos. Há um simulador muito bom no site da CMVM que compara os custos que cada banco cobra pelas obrigações que estão em negociação no momento. Por isso, tem sempre atenção a isto. A minha dica é sempre que mais vale investir nas obrigações de empresas no mercado secundário, ou seja, na bolsa, porque não envolve tantos custos como envolve nos bancos. Mas isto é a minha opinião. Okay? Estas obrigações da Benfica SAD que nós vemos aqui na imagem são relativamente recentes, elas são de julho, e na altura causaram muito burburinho à volta delas por pagarem uma taxa de juros de 5,75%, não é? O que não é nada mau. Vamos então ver aqui as suas características. Então, a data de emissão foi aqui a 17 de maio, okay, deste ano. Portanto, foi neste período que elas foram emitidas. E esta data de emissão geralmente é sempre quando passa para a Bolsa de Valores. Okay? Data de reembolso é, então, passado 3 anos, em 17 de maio de 2026. Quando chegar a esta altura, o dinheiro que tu emprestaste, o dinheiro que tu investiste nas obrigações, é-te devolvido. O período de subscrição nos bancos foi de 2 de maio até 12 de maio, portanto, aqui mais ou menos 2 semanas em que elas estavam negociadas nos bancos. Taxa anual nominal bruta, ou taxa de cupão, como se chama no caso das obrigações, era de 5,75%. Taxa anual efetiva líquida após impostos, ok, portanto, tirando daqui os 28%, era de 4,14%. O valor nominal de uma obrigação é 5 euros. Mínimo a subscrever 500 obrigações, ou seja, 500 vezes 5 dava aqui 2.500 euros de mínimo de subscrição. E o pagamento de juros é semestral, ou seja, a 17 de maio e 17 de novembro. Portanto, isto mais uma vez, no mercado secundário, ou seja, na bolsa, não existe nenhum mínimo que tu tenhas de comprar. Podes só comprar uma obrigação, podes comprar duas, podes comprar três, aquilo que quiseres. Portanto, que o mercado primário e o secundário têm características muito, muito diferentes.
Muitas pessoas, como nem sequer sabem que as obrigações depois passam para a bolsa, optam muitas das vezes por comprar no mercado primário, que exige o investimento inicial maior e também custos associados também muito maiores. Entretanto, então, as obrigações estiveram aqui num período negociadas nos bancos, não é? E depois, no dia 18 de maio, estas obrigações da Benfica SAD passaram para o mercado secundário, ou seja, para a Bolsa de Valores. Este print foi tirado da corretora de giro. Portanto, certificados de aforro, certificados do Tesouro e obrigações de Estados e de empresas são alguns exemplos de produtos de renda fixa. Produtos previsíveis e mais seguros, mas que não geram retorno muito alto. Os produtos de renda fixa costumam ser direcionados para quem ou tem um perfil conservador e não quer de forma nenhuma colocar o seu dinheiro em risco, ou então para quem simplesmente não pode arriscar tanto. Não é? Por exemplo, há pessoas que não se querem dar ao luxo de perderem o dinheiro que tanto lhes custou juntar porque têm a família inteira a depender delas. E é completamente justo esse pensamento. Não é? Ou pessoas que têm parentes com problemas sérios de saúde, que podem precisar de muito dinheiro para cuidados médicos de um dia para o outro, ou ainda pessoas que têm um trabalho instável, imprevisível e que de repente podem ficar desempregadas. Não faz sentido elas porem o seu dinheiro na bolsa de valores, sujeitos à volatilidade e sujeitos a num dia ter lá tudo e no outro dia ter metade, por exemplo. Mesmo que tenha um fundo de emergência muito grande, há casos em que é melhor jogar pelo seguro e ter o dinheiro investido numa aplicação segura e sem volatilidade. No meu caso, eu e a minha mulher, nós ainda somos jovens, ou pelo menos queremos acreditar nisso, e também não temos filhos, portanto, podemos dar ao luxo de arriscar nos nossos investimentos, porque ainda temos uma estabilidade para tal, não é? Agora, eu imagino-me daqui a uns anos, com 2 ou 3 filhos, a correr pela casa, e tenho a certeza que nessa altura, aos poucos e poucos, a minha estratégia de investimentos vai se adaptando e vou querendo cada vez mais segurança. A exposição ao risco depende muito da situação e da idade de cada um. Agora, vamos ver os produtos de renda variável. Produtos que têm um retorno variável, que pode ser muito alto, muito baixo ou até negativo, não é? Pois estão expostos à volatilidade do mercado. O primeiro são as ações. Este é o produto de investimento mais popular em todo o mundo. Toda a gente já ouviu falar de ações, não é? Quando uma empresa decide abrir o seu capital publicamente na Bolsa de Valores, ela disponibiliza ações, que são fatias, como vemos aqui na imagem, são fatias do seu negócio em troca de dinheiro. Isso significa que quando compras uma ação, estás a virar sócio dessa empresa, pois compras uma parte do capital social da empresa. Ficas então inerente aos riscos do negócio, bem como aos lucros do mesmo. Antes de avançar, deixa-me só dar-te nota de uma coisa, que é investir na bolsa não é igual a jogar num casino. Talvez já tenhas ouvido alguém dizer que comprar ações é como fazer apostas ou jogar na roleta russa. Eu garanto que isso não passa de uma crença popular. Com a mentalidade certa, aquilo que tu vais fazer é investir em bons negócios, é ser sócio de boas empresas, ok? Se elas apresentarem bons resultados, tu vais ser recompensado por isso. Nós aqui falamos de investimento, não falamos de apostas nem de especulações. Avançando. Existem então 2 tipos de ações, que são as ações de crescimento e as ações consolidadas. Ações de crescimento, por exemplo, temos aqui o caso da Tesla, da Shopify, da Netflix, da AMD, da Salesforce ou da Coinbase, e que ações consolidadas, a Coca-Cola, a Starbucks, a Pfizer, a Johnson Johnson, McDonald's e a Procter Gamble. Geralmente, uma empresa consolidada, como já não tem muito mais espaço para crescer, ou melhor, já não vai conseguir crescer uma taxa tão grande como o de uma empresa de crescimento, o preço das suas ações vai evoluir a uma velocidade de cruzeiro. Portanto, a forma que essas empresas têm de retornar valor aos seus acionistas é distribuindo-lhes dividendos. Dividendos, como nós também já falámos aqui nas aulas, são a parte do lucro que uma empresa gera e que decide distribuir aos seus acionistas. Portanto, se investes numa Coca-Cola, numa Pepsi, numa Starbucks, vais estar de tempos a tempos a receber um dinheiro extra só por investir nela. Umas distribuem 3% do preço da ação, ou seja, tem uma espécie de taxa de juro de 3%, outras 4%, outras 5%, outras mais. Portanto, o valor do dividendo depois varia muito de empresa para empresa. E como nós vimos na aula número 1, qual é que é o melhor uso que podes dar a esses dividendos? É reinvesti-los para criar o efeito de juro composto, o efeito de juro sobre juro. Ao reinvestir os dividendos que recebes numa empresa, vais poder comprar mais ações com eles e da próxima vez que a empresa fizer a distribuição,
vais receber dividendos ainda maiores porque tens mais ações, não é? É este o grande poder do juro composto, que é então multiplicar exponencialmente o teu património. Repara agora na diferença que teria feito alguém que teria investido em ações da Coca-Cola há 10 anos atrás entre ter reinvestido os dividendos para gerar o efeito de juro composto e não ter reinvestido os dividendos. Aqui no gráfico, a linha laranja corresponde então ao retorno total, ou seja, com variação de preço mais dividendos reinvestidos. A linha azul corresponde só à variação de preço ao longo do tempo, ou seja, quanto é que valorizou ou desvalorizou a nível de preço. Então, aqui na linha laranja, recebendo os dividendos e reinvestindo, 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 a linha começa-se aqui a distanciar aos poucos e poucos e poucos, e no final a diferença de retorno entre ter ou não ter reinvestido os dividendos é gigante, gigante, gigante. Ao reinvestir sempre os dividendos, o retorno obtido seria o dobro de não reinvestir. 125% contra 65%. É incrível isso, é incrível o poder do juro composto. Agora, algo que é importante teres presente é que não é a melhor prática comprar uma ação sem olhar ao preço. Preço é diferente de valor. Warren Buffett até tem uma famosa frase que é: preço é o que pagas, valor é o que recebes. Imagina o seguinte caso. Ontem foste ao site da Vorten para comprar um telemóvel, um iPhone 13, por exemplo, e viste que ele custava 700 euros. No entanto, hoje foste novamente ao site para comprar e viste que o preço tinha subido para 750 euros. O que é que aconteceu aqui? A qualidade do telemóvel não mudou, não é? Continua a ter o mesmo processador, a mesma RAM, a mesma câmara fotográfica. A única coisa que mudou foi o preço, que aumentou 50 euros. Portanto, o valor é o mesmo telemóvel, tem as mesmas características, mas o preço agora é maior. Nas ações é exatamente a mesma coisa. Elas têm um valor intrínseco por trás de acordo com aquilo que elas realmente valem. Mas por causa da volatilidade do mercado e porque quem define os preços das ações em bolsa são as pessoas, são os compradores e os vendedores, nem sempre o preço de uma ação é equivalente ao seu valor. Às vezes está acima e outras vezes está abaixo. Então, como é que nós fazemos bons investimentos em ações comprando quando o preço está igual ou abaixo do seu valor real, do seu valor intrínseco? E para fazer isso, devemos fazer uma análise fundamentalista à empresa, analisar o balanço patrimonial, as demonstrações de resultados e fluxos de caixa e olhar para uma série de indicadores que nos dizem se a ação está negociada a um preço alto ou não. Toda essa análise, como é óbvio, não te consigo explicar aqui nesta aula, senão já vamos aqui mais 2 ou 3 horas pelo menos. Mas lá no meu curso, no Grande Investimento, eu explico tudo isso ao pormenor para garantir que sabes analisar a fundo os indicadores fundamentalistas de uma ação. Ok? Um comentário que várias pessoas fazem quando eu falo sobre análises fundamentalistas de ações e também sobre escolhas de ações individuais é este, que é: Pedro, mas eu não tenho tempo para ficar a analisar ações, a escolhê-las uma a uma e ainda ter o trabalho de as acompanhar regularmente. Eu não tenho tempo para isso. E olha, eu compreendo perfeitamente quem diga isso, ok? A vida atualmente está cheia de compromissos, não é? E adicionar, nem que seja 1 hora por mês para analisar e escolher ações, pode ser um grande desafio para muita gente. Eu sei disso. A vida é muito corrida e não há tempo. Muita gente não tem tempo para isso, ou não quer ter tempo para isso. Mas a boa notícia é que investir não precisa de ser uma atividade que consome muito tempo e esforço. Existem várias formas de investimento que consegues facilmente conciliar com a tua rotina. Uma dessas formas é investindo em ETFs. ETFs são um dos produtos de investimento que mais tem ganho popularidade cá em Portugal nos últimos anos. Os ETFs são fundos de investimento negociados em bolsa que, na generalidade dos casos, replicam a composição de um índice. E o que é um índice? Só para não ficares aqui com nenhuma dúvida. Ora, um índice é um grupo de empresas com características em comum. Pode ser características geográficas, ok? Por exemplo, existe o índice SP500, que é composto só por ações de um país específico, de uma geografia específica, que neste caso é dos Estados Unidos. Por exemplo, o índice PSI20 também é composto só por empresas, só por ações de Portugal. Existe também índices só com ações da Bélgica, da Holanda, da Alemanha, da Polónia, por aí fora. Ou também pode ser características setoriais, em que um índice pode ter só empresas de um setor específico, como o de energias renováveis, de tecnologia, de logística, de indústria, o que for, ou então também características de produto.
ou seja, termos só um índice apenas composto por obrigações, composto por rates ou composto por ações. Portanto, um índice é um grupo de empresas com características em comum que podem ser geográficas, setoriais ou de produto. E na prática, um ETF é então, como nós acabámos de falar, é um fundo de investimento composto por vários ativos, como está aqui na imagem, não é? No caso deste ETF, digamos que é um ETF do SP500 que é composto por a Johnson Johnson, a AT&T, a Apple, a JP Morgan, a Microsoft, a General Electric. Portanto, é um cabaz com muitas e muitas e muitas empresas lá dentro. Então, quando tu investes, por exemplo, num ETF do SP500, tu não estás só a comprar um ETF, tu estás a investir indiretamente em todas as empresas que esse ETF segue. Portanto, tu se comprares um ETF do SP500, estás exposto às 500 maiores empresas americanas, como as que nós vemos aqui no cabaz. Então, é uma forma de tu diversificares muito facilmente os teus investimentos, não é? E a baixos custos, já que como um ETF apenas replica a composição do índice, ok? Por exemplo, o índice SP500, existem vários ETFs que copiam a composição desse índice, então os custos associados, as taxas são muito, muito baixas. Abaixo de 0,07% ao ano é possível tu encontrares muitos ETFs, ok? Depois também existe aqui a característica, ou seja, a política em relação aos dividendos, em que uns ETF distribuem os dividendos aos seus acionistas, aos seus investidores, e outros ETFs têm a política de reinvestir, ou seja, de acumular os dividendos que recebem. Portanto, num caso, tu recebes os dividendos na conta, no outro, ele é automaticamente reinvestido. Okay? Portanto, também existe esta diferenciação. A acumulação é melhor para quem quer acumular património, já que os dividendos são reinvestidos sem tu pagares imposto. Até a distribuição, tu recebes os dividendos da conta, é verdade, recebes, são teus, okay? Não são mais ninguém, são teus, podes fazer o que quiseres com eles, mas tens de pagar 28% de imposto. Portanto, varia aqui conforme a tua estratégia. Ou seja, acumular património é melhor um ETF de acumulação, mas se quiseres ter ali uma renda passiva sempre a cair na conta, é melhor ETFs de distribuição. Vemos aqui alguns exemplos, como por exemplo este ETF, o IWDA, que segue o índice MSCI World, okay? O índice composto por quase 1.500 ações de todo o mundo, portanto é bastante diversificado a nível geográfico. Eu costumo dizer que um ETF que siga este índice está a acompanhar a economia mundial, não é? Portanto, como ele é composto por 1.500 ações de praticamente todos os países do mundo, então ele acompanha o crescimento económico global. E o que é que acontece a longo prazo? É esse crescimento económico ser positivo, tal como nós vemos na imagem. Há crises, é verdade, como aqui em 2020 a crise do Covid, mas a longo prazo a economia mundial vai sempre, sempre, sempre crescendo. Outro exemplo, que o ETF SXRV, que é um ETF que segue um índice Nasdaq 100, que é composto por 100 empresas de tecnologia. Portanto, é um ETF mais setorial para quem quer ter uma exposição diversificada ao setor tecnológico. Ou seja, ao investir neste ETF, estás a investir indiretamente na Apple, na Amazon, na Microsoft, na Nvidia, portanto, numa série de empresas gigantes de tecnologia. Depois, outro exemplo, o ETF IQQH, que é um ETF disto, portanto, de distribuição de dividendos, que neste caso faz distribuição de dividendos. Ele é composto por quase 100 ações de empresas ligadas à exploração de energias renováveis. É outro ETF setorial. É composto por empresas como a EDP Energias Renováveis, Plug Power, a First Solar, portanto, empresas aqui de renome na área das energias renováveis. O quinto produto que vamos falar hoje são os REITs. Este talvez é um dos meus produtos de investimento preferidos. No meu Instagram, no meu YouTube, falo muito sobre REITs porque realmente acho fantástico as características deste produto financeiro. Então, os REITs são empresas dedicadas ao investimento imobiliário, que compram ou constroem imóveis com o objetivo de os arrendar a inquilinos e ganhar dinheiro com as rendas. Ou seja, eles compram ou constroem de imóveis, depois fazem as obras que tiverem a fazer, ou constroem de raiz, não é? E depois arrendam esses mesmos imóveis a inquilinos que lhes pagam uma renda mensal. Por exemplo, imagina que em Lisboa não existe o Colombo, existe só lá o terreno, e um REIT compra esse terreno e depois constrói ali um shopping, não é? Portanto, o REIT constrói um shopping, depois pode arrendar cada lojinha, não é? Cada espaço, empresas como a Zara, o Burger King, Springfield, portanto, todas essas empresas que depois pagam uma renda mensal para ter lá os seus negócios dentro do shopping, não é? Ou então, um REIT pode, por exemplo, comprar
um hospital ou pode construir um hospital e depois arrendar esse hospital a uma empresa gestora de hospitais, como uma CUF, por exemplo, não é? Portanto, os REITs são empresas, ok? São empresas que se dedicam ao investimento imobiliário. Não são fundos de investimento imobiliário, são sim empresas que se dedicam ao investimento imobiliário. E, portanto, tu também, como no caso das ações, tu compras uma ação da Coca-Cola e és sócio dessa empresa, aqui no caso dos REITs, tu também compras ações dos REITs e também és sócio de todos os imóveis que ele tem. Portanto, imagina que um REIT tem, sei lá, 11 mil, 12 mil, 13 mil imóveis diferentes, tu és indiretamente sócio de todos esses imóveis que ele tem. Portanto, tem uma grande exposição ao setor imobiliário. Isto é um tipo de investimento imobiliário que tu podes fazer em larga escala, não é? Em larguíssima escala. Eu acabei de dar alguns exemplos portugueses, como é o caso no REIT de construir o Colombo ou construir um hospital e ser depois arrendado à CUF, aliás, mas os REITs são empresas americanas, ok? Em Portugal também existe este conceito de REITs, que se chamam de SIGI, cá em Portugal, são as Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliárias, mas pouco sucesso tiveram. Existem, penso que este produto financeiro foi criado em 2017 e até hoje só existem 2 ou 3 SIGIs. De facto, cá em Portugal não teve muito sucesso, mas os REITs americanos têm tido um sucesso gigante, gigante, gigante e muita gente investe neles. Realmente é um produto muito popular a par das ações. Eu penso que nos Estados Unidos mais de metade da população americana investe em ações e cerca de 45% investe em REITs. Portanto, é um produto mesmo gigante. Outra característica é que também são negociados na Bolsa de Valores, ok? São empresas também negociadas na Bolsa de Valores. Ou seja, como tu compras ações da Microsoft ou da Tesla, também podes comprar ações de um REIT através de uma corretora na Bolsa de Valores, ok? Outra característica é que também tem preços baixos. Portanto, nós vamos ver aqui um exemplo, este aqui da Simon Property Group, que é um REIT com mais de 250 shoppings de luxo nos Estados Unidos, que custa, aqui tem um preço de 111 dólares. Portanto, compras uma ação deste REIT e está exposto a mais de 200 shoppings de luxo nos Estados Unidos. Portanto, podes dizer que és dono de mais de 200 shoppings de luxo nos Estados Unidos, o que é fantástico, não é? Outro pormenor também aqui interessante nos REITs, e nós vemos aqui em baixo, é o facto de, no mínimo, eles serem obrigados a pagar mais de 90% dos seus lucros sob a forma de dividendos. Por isso é que, no caso, o dividend yield, não é? Portanto, a taxa de pagamento de dividendo aqui da Simon Property Group é de 6,81%, é um dividend yield alto, não é? Bastante alto, e outros REITs ainda pode ser mais do que isto. Eu conheço REITs com 7, 8, 10, até 15% de dividend yield. Portanto, eles pagam dividendos muito bons porque são, por lei, obrigados a distribuir muitos dividendos, mais de 90% dos lucros que geram. Portanto, é aqui uma grande fonte de renda passiva através de dividendos. Outra característica muito interessante que eu gosto nos REITs são aqueles que fazem, na sua grande maioria dos casos, contratos com os inquilinos de triple net lease. Isto quer dizer o quê? Imagina que com o REIT faz um contrato de triple net lease, isso quer dizer que o inquilino paga a renda, okay, a renda mensal, paga os impostos, os seguros e a manutenção. Portanto, todos os custos associados estão do lado do inquilino. Isto é o conceito de triple net lease. Além da renda, que é o básico, né, tem que pagar, também paga os impostos, seguros e manutenção. Portanto, o REIT está completamente à vontade neste caso, porque se houver necessidade de obras, alguma manutenção, alguma coisa, algum seguro, alguma coisa que tenha de pagar extra àquilo que é normal, então todos esses custos estão do lado do inquilino. Também gosto muito de REITs que, na sua grande maioria, além de fazerem contratos triple net lease, também fazem contratos indexados à inflação. Ou seja, por exemplo, agora nesta altura de inflação alta, REITs que, na maioria dos contratos com os inquilinos, têm essa cláusula de que se a inflação aumentar, por exemplo, 1%, o REIT também passa, o inquilino, aliás, também passa a pagar mais 1% de renda ao REIT. São contratos também muito bons que protegem o investidor e o REIT da inflação. Okay? Portanto, gosto muito deste conjunto que é triple net lease e indexação à inflação. Também, no caso dos REITs, também se deve fazer uma análise fundamentalista para não se pagar um preço muito alto face ao seu valor, ok? Mas como se trata de um investimento imobiliário, o tipo de análise é um pouco diferente de como se faz nas ações. Mas eu também explico isso ao pormenor lá no meu curso, no Grande Investimento.
Algo que pouca gente sabe é que os REITs historicamente deram melhores retornos do que as ações, do que o SP500, aqui no caso. Como pagam dividendos tão grandes e tão altos, as rentabilidades totais são muito, muito, muito boas. Vemos aqui, por exemplo, neste longuíssimo prazo, não é, desde 1972 até 2019, a comparação da rentabilidade anual do SP500 com os REITs que vemos aqui neste lado. Portanto, vemos aqui o Total Annual Return, que é quanto é que variou a nível de preço, mais dividendos recebidos, ok? O retorno total de um ativo é sempre quanto variou de preço, quanto subiu ou desceu, mais os dividendos recebidos. Tudo isso é nosso dinheiro, é a rentabilidade que temos a receber. Então, vemos que neste longuíssimo prazo, os REITs renderam mais do que o SP500. Nos últimos 25 anos, a mesma coisa. Nos últimos 20, então, ainda mais. Agora, num prazo mais curto, não é? Mais curto prazo, a 10 anos um pouco menos, a 5 anos também um pouco menos, e aqui, portanto, este estudo é 2020, aqui em 2019 também um pouco menos, e as ações aqui tiveram um retorno superior. Mas vemos que quanto maior o prazo, mais os REITs têm de rentabilidade, pelo menos a nível histórico, ok? E é por todas estas razões que eu gosto muito de investir em REITs. É porque têm uma exposição em larga escala ao imobiliário, a baixos custos e sem chatices com burocracias ou inquilinos, não é? Nós não temos que ter chatices nenhumas com burocracias, com inquilinos chatos, nada disso. É só comprar na Bolsa de Valores ali uma ação do REIT, estamos expostos em larga escala a todos os imóveis, sem sequer ter chatices com nada, 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 nada. Depois também, gosto muito dos dividendos altos e crescentes que são distribuídos de forma recorrente. Há muitos REITs a fazerem distribuição de dividendos de forma mensal e trimestral. Também gosto da liquidez, portanto, como são negociados na Bolsa de Valores, existe muita liquidez neste tipo de investimento imobiliário, não é? Ao contrário do que acontece quando compramos um imóvel físico, depois para o conseguir vender é mais demorado, portanto tem uma liquidez mais baixa e também esta rentabilidade incrível, até historicamente maior que as ações. O último produto da aula de hoje é os PPRs. Mais de 18% das famílias portuguesas dizem ter PPRs, portanto, é um produto muito, muito conhecido cá em Portugal. Um PPR é uma aplicação financeira que visa rentabilizar o dinheiro a longo prazo. É também um fundo de investimento, ok, mas com a característica de ser focado para o longo prazo, para a reforma. Ou seja, um PPR é um complemento à reforma com a vantagem de dar bons benefícios fiscais. Na prática, mais uma vez, é um fundo de investimento, só que com foco na reforma e que, adicionalmente, garante benefícios fiscais interessantes que vamos ver aqui. Então, consoante a idade de quem subscreve um PPR, o benefício fiscal pode chegar a um montante até 400 euros por ano. O valor é calculado sobre 20% dos valores aplicados por ano, ok? Com os seguintes limites máximos. Então, se tu tiveres, no caso, menos de 35 anos, podes deduzir até 400 euros, desde que apliques 2.000 euros no PPR nesse ano. Ou seja, 2.000 vezes 20% de teto máximo dá aqui 400 euros de benefício fiscal que podes ter. Se tens entre 35 e 50 anos, o limite máximo é 350 euros, desde que apliques 1.750. A partir dos 50 anos, podes deduzir todos os anos até 300 euros, desde que apliques 1.500 euros. Podemos concluir aqui que quanto mais cedo se investir no PPR, maior será a dedução anual no IRS. Apesar do foco do PPR ser a reforma, é possível tu resgatares o teu dinheiro a qualquer momento, ok? Não estás preso por o foco ser na reforma. Se precisares, tu podes resgatar a qualquer momento. São aplicadas penalizações fiscais. Os PPRs, de facto, são muito rígidos nesta questão dos resgates. Terás de devolver ao Estado os benefícios fiscais que obtiveste, acrescido de uma penalização de 10% por cada ano que tenha passado desde a obtenção do benefício. Vamos então ver aqui em que momentos é que se pode resgatar um PPR sem ter penalizações por isso, ok? Portanto, é por reforma por velhice, desde que o PPR tenha sido subscrito há mais de 5 anos, também a partir dos 60 anos de idade, a mesma coisa, também desde que o PPR tenha sido subscrito há mais de 5 anos, desemprego de longa duração, verificação de incapacidade permanente para o trabalho, doença grave de algum membro do agregado familiar, morte do titular do PPR, ou para pagar a prestação de crédito de habitação, mas desde que o PPR também tenha sido subscrito há mais de 5 anos. Portanto, nestas condições aqui todas, se resgatares o dinheiro, não tens penalização fiscal. Fora destas, tens a tal penalização fiscal que nós falámos ainda agora. Mas se não quiseres ficar preso, podes resgatar a qualquer momento. Okay? Há muita gente que faz esta confusão, depois precisa do dinheiro
e acha que tem lá preso até à reforma o dinheiro no PPR, mas não pode resgatar, se assim o entender, tem a tal penalização fiscal. Bem, e agora que já conheces então os detalhes das classes de ativos mais populares do mercado financeiro, tal como prometi há pouco, vamos então ver qual é que é a melhor forma de fazer a diversificação do teu portfólio. Qual é a forma mais eficiente? Então, uma diversificação eficiente deve ser feita entre classes de ativos, ou seja, comprares um pouco de ações, um pouco de REITs, um pouco de ETFs, um pouco de obrigações, por aí fora, ok? Variar entre classes de ativos, também entre setores de atividade, ou seja, ter um pouco de exposição à tecnologia, ao retalho, empresas da banca, de logística, de indústria, tudo isso. Também entre níveis de risco, ou seja, ter um pouco em ativos mais arriscados, seja em empresas de crescimento, por exemplo, em criptomoedas também, ter um pouco também em empresas mais consolidadas, também empresas com ativos de capital garantido, portanto, ter aqui esta exposição a vários tipos de níveis de risco, ok? Não arriscar a 100%, nem ser conservador a 100%, isso é uma diversificação um pouco limitada, ok? Também diversificação entre moedas, portanto, ter um pouco de exposição ao dólar, ao euro, ao Bitcoin, ao ouro, à libra, por aí fora, e também fazer essa diversificação de forma descorrelacionada, ou seja, não ter ativos com muita correlação entre si. Por exemplo, ter a Netflix e a Disney na carteira, tens aqui uma correlação muito grande, já que são as duas empresas dedicadas ao streaming, não é? Portanto, têm uma correlação muito alta. Ou então ter investimentos já em dois bancos, não é? Quando um sobe, o outro também sobe, tem esta correlação muito grande. Por isso, quanto mais descorrelacionado tu montares a tua carteira, mais eficiente também ela vai ser. Ok? Entretanto, já me ia esquecendo aqui de uma coisa. No final da aula 1, eu tinha prometido que te ia falar sobre o método que usei quando estava a começar a investir, para não ficar com tanta ansiedade com os meus investimentos. Eu, ao início, acho que ia para aí de 5 em 5, 10 em 10 minutos à app da corretora para ver se já estava a ganhar ou perder dinheiro. E acabava por ter péssimas noites de sono. Foram tempos terríveis. Mas eu apliquei uma técnica que funcionou a 5 estrelas, que foi: eu desinstalei a app da minha corretora e desinstalei as apps todas de notícias do mercado financeiro. E só voltava a instalar a app da corretora quando fosse final do mês e quisesse fazer o meu investimento mensal. A seguir a fazer o investimento, desinstalava logo. As outras nem sequer chegava a instalar. As notícias nem sequer chegava a instalar. Eu fiz isto durante para aí um ano, até sentir que esse problema já estava completamente ultrapassado e não ia sofrer mais de ansiedade. Eu posso dizer que funcionou na perfeição. Riquinho, eu estou a partilhar todo este conteúdo porque eu sei que estamos a viver um período em que existe toneladas de informação e por causa disso não consegues seguir um fio condutor, não é? Umas coisas até se contradizem umas às outras e às tantas não sabes o que é verdade ou não. O resultado disso é que muitas pessoas enviam mensagens pelo direct do Instagram ou por e-mail a perguntarem se eu tenho um curso ou algum programa de mentoria que ensine o passo a passo no mundo dos investimentos e como é que se faz para ser meu aluno ou minha aluna. E a verdade é que sim, eu tenho um método, tenho um curso onde ensino o passo a passo para aprenderes tudo sobre investimentos, mesmo que estejas a começar do zero e que não saibas absolutamente nada. Eu ensino-te a analisar ao mais ínfimo detalhe os principais tipos de ativos financeiros para criares a tua carteira de investimentos bem-sucedida a longo prazo. Ele é um curso que podes fazer em contínuo durante o ano, respeitando a tua agenda e a tua disponibilidade. Se achares que precisas de mais de um ano, podes renovar a inscrição às vezes que quiseres. Aliás, essa é uma grande vantagem, pois eu estou constantemente a adicionar aulas novas e a melhorar as aulas que já existem. Portanto, este não é de todo um curso estático e fechado. Ele está constantemente a evoluir de forma a entregar a melhor experiência possível aos alunos. Além disso, quando entras no curso, passas a fazer parte de uma comunidade exclusiva de riquinhos, que é composta por alunos e por ex-alunos. Nela partilhamos todo o nosso conhecimento, as nossas experiências e as nossas dúvidas. Portanto, não precisas mesmo de estar sozinho neste caminho. No curso contas com todo o meu conhecimento organizado de uma forma lógica e esquematizada, fruto de muito estudo para ser um investidor cada vez melhor, e contas também com a minha experiência de anos no mercado financeiro a aplicar na pele aquilo que eu ensino. Esse curso chama-se O Grande Investimento. Inclusive, os depoimentos que tens visto por aqui neste evento são de alunos meus que entraram no programa em turmas anteriores. E são pessoas comuns, tal como tu e eu. Eles não tinham nenhum tipo de formação na área de investimentos, a maior parte sabia apenas o básico de literacia financeira. E hoje são pessoas que investem com confiança, sem medos e que estão no trilho certo para realizar os seus maiores objetivos. Mas por enquanto eu quero que tu aproveites estas aulas da Semana Investir e Diversificar e mais à frente, no momento certo, falaremos mais sobre o curso. Combinado?
Na próxima aula, então, eu vou trazer mais um conteúdo incrível. Tu não podes mesmo perder a aula 3 porque ela é a mais importante de todas. Acredita, ela vai ser incrível. É nela que eu vou responder às principais dúvidas que eu vou recebendo e que impedem as pessoas de investir o seu dinheiro com a confiança necessária. Vou também mostrar-te o passo a passo para dares o pontapé inicial rumo à tua liberdade financeira. Caminho esse que já está a ser trilhado por vários alunos meus. Nunca mais vais ser escravo do dinheiro, porque depois desta semana de aulas vais aprender a colocá-lo a trabalhar para ti. Antes de ires, eu quero-te só pedir aqui dois favores, que é, primeiro, que deixes o teu like aqui no vídeo para o YouTube entender que ele é relevante e partilhar com mais malta. O outro é que comentes aqui em baixo, ok? O que é que achaste desta aula e se a semana Investir e Diversificar te está a ajudar a tornar-te um investidor mais completo. Então, coloca o teu comentário aqui em baixo, é muito importante eu ter este teu feedback, ok? Foi tudo por hoje. Este foi então o segundo episódio da semana Investir e Diversificar. Vejo-te na aula 3. Um grande abraço. Olá, meu nome é Renata, eu sou brasileira, moro aqui em Portugal há 4 anos, eu sou professora primária de formação com mestrado, sempre me interessei pela área de finanças, mas os perfis que eu seguia, os canais, eram sempre do Brasil. E por indicação de um amigo, eu conheci a página Ser Riquinho. E desde então comecei a seguir os conteúdos gratuitos, que ele entrega muita coisa boa, conteúdo de qualidade ali no gratuito. E eu pensei, se no gratuito ele entrega isso, o que deve ter no curso O Grande Investimento. Eu sou aluna da turma 1 e o curso foi um divisor de águas na minha vida. Através desse curso, através do Pedro, eu perdi o medo de investir. Eu conheci o mundo da Bolsa de Valores e vi que é para qualquer pessoa. Desde que tenha conhecimento, desde que seja um embasamento teórico, a pessoa consegue, sim, investir, consegue mudar de nível, consegue mudar a mentalidade, e é isso que ele entrega dentro do curso, do zero ao avançado. Para quem não entende nada e você sai de lá, você sai do curso aprendendo a investir sozinho. Eu só queria deixar aqui o meu depoimento que o curso Grande Investimento foi a melhor coisa que eu podia fazer para mim, para minha família. O curso O Grande Investimento realmente é ouro ali dentro. O meu nome é Próspero Ponte e sou gestor da área da manutenção de equipamentos. E sou formado em Engenharia Mecânica. Esta é a minha formação base. Eu cheguei aos 50 anos com pouca informação financeira, ou quase nenhuma, apesar de ter um percurso académico, ter um 12º, mais uma licenciatura e mais ao longo da vida uma série de formações, mas que nunca tocaram na área financeira. Ou seja, eu cheguei, de facto, aos 50 anos com algum conforto financeiro, sem dívidas, com as despesas controladas, porém, sem saber como investir, para além das situações tradicionais. No entanto, a minha busca contínua pelo crescimento e desenvolvimento levou-me a procurar mais informação nesta área. Ia procurando livros, uma dada altura que já não estava satisfeito só com a leitura de livros, comecei a procurar cursos. E aí, de facto, aconteceu a grande mudança. Eu comprei o primeiro curso cujo conteúdo não era da melhor qualidade, foi um curso muito superficial, e deixou-me um bocado de pé atrás para investir novamente noutro curso. Até que um dia, já não me lembro se foi pelo YouTube ou pelo Instagram, encontrei o Ser Riquinho. Depois de ir acompanhando durante algum tempo o Instagram, se não me falha a memória, parecia-me que a informação era fiável, a postura da pessoa era correta. Surgiu o teu primeiro curso, olhei para o valor, pensei, bom, o valor não é muito alto, decidi arriscar, se não der nada de paciência. E esta foi a minha lógica para avançar. Hoje em dia a minha vida financeira mudou bastante, não vou dizer que estou rico, nem pouco mais ou menos, mas a forma como trato o dinheiro mudou bastante. Ou seja, eu no início, antes de fazer a formação do Ser Riquinho, não sabia analisar uma ação, ou seja, olhava para aquilo e nada fazia sentido. Hoje consigo analisar uma ação ou outros ativos e investir. Atualmente defino uma verba mensalmente que invisto todos os meses e posso dizer, sendo o meu foco o longo prazo, os resultados não estão maus. O custo de grande investimento é um custo de pequeno investimento com grandes resultados. Caso decidam agir, se não decidirem agir, os resultados não vão vir. O conteúdo é simples, de muita qualidade e, no meu caso, fez toda a diferença e que levou a partir para a ação. Obrigado, Pedro, mais uma vez, e é um prazer deixar aqui o meu contributo. Sou educadora de infância, não ganho assim nenhum ordenado excepcional, tenho pena de só ter tomado esta consciência agora aos 40 anos. Eu, como não sabia, vim do zero, não sabia praticamente nada, ouvi falar qualquer coisa, mas era assim,
era um bocado o que as pessoas ouvem falar, da Bolsa de Valores, que é uma coisa muito bicho-papão, né? Isso foi completamente desmistificado. Para além de tu explicares muito bem nas tuas aulas todos os conceitos, é completamente perceptível, e senti-me logo à vontade para pôr a corretora, para pôr a aplicação, para começar a investir. É um curso muito bem estruturado e estamos mesmo a aprender a fazer as coisas. Eu acho que é importante também termos outras pessoas que façam as mesmas coisas para percebermos também um bocadinho para nos comparar o que é que estás a Uhum. fazer, como é que fazes, como é que pronto, para tirar assim algumas dúvidas. Eu, é assim, tu és a pessoa de referência que eu tenho agora para aprendizagem, né?